Com muita alegria que nós começamos hoje a exposição desse tesouro das Escrituras que nós chamamos de Atos. Começamos hoje com Atos 1. Vamos até o verso 14. Ok, diz assim a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Podeis sentar. Esse início do livro de Atos é como uma espécie de um pai prometendo herança aos seus filhos. E quando pensamos nisso, como não lembrar de Jacó em Gênesis 49, quando ele traz as bênçãos proféticas sobre os teus filhos que estão ao redor do seu leito de morte, e ele então começa a falar profeticamente o que vai acontecer com cada um dos seus filhos, que vão ser então as tribos de Israel. E assim também agiu Moisés, antes de morrer, lá no monte onde Deus manda ele subir, e o próprio Deus sepulta Moisés. E ele então também fala da herança que Israel teria. E o Novo Testamento também fala, em Hebreus 9, que o testador deve morrer para que haja uma herança. Jesus é o testador. E aqui, quando nós chegamos em Atos 1, ele já morreu. Na Páscoa. Ele já ressuscitou. E ele está agora com seus discípulos, que agora são chamados de apóstolos, enviados com uma missão específica. E Jesus faz tudo isso porque agora, após sua morte e ressurreição, ele diz as últimas palavras antes de voltar à presença do Pai. Jesus está voltando para a glória que ele deixou um dia para se encarnar, assumir figura humana, ser um servo sofredor, para que pudéssemos então ser igreja. Jesus é o autor da herança. Nós cantamos, somos herdeiros com Cristo.
Ele é o autor da herança. Não apenas autor e consumador da nossa fé, mas também Ele é o autor da herança. E Ele promete algo que nem Jacó, com suas bênçãos, como patriarca, neto de Abraão, e nem Moisés, grande homem diante de Deus, como diz, o homem mais manso, o homem que Deus se revelava face a face, o homem cheio de dons, que Deus usou para tirar o povo da escravidão do Egito, mas nenhum deles puderam prometer uma herança, como Cristo faz. E o que Cristo está então prometendo, conforme Lucas registra no seu livro, que chamamos de Atos, nos primeiros versos do capítulo 1, a grande promessa, o Espírito Santo. Essa é a herança que Jesus está prometendo, o Espírito Santo. E é isso que vai nortear esses primeiros versos do livro. Jesus promete o Espírito aos apóstolos para testemunharem o Evangelho. É sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Chama a atenção de vocês para os 2 primeiros versos. Acompanhe comigo. Se eu olhar o verso 1 e o verso 2, eu vou perceber que há um salto do verso 1 do verso 2. Porque no verso 1, ele diz, o primeiro livro, ó Teófilo, aquele destinatário do primeiro livro. E o primeiro livro é o Evangelho de Lucas, o primeiro livro que Lucas escreveu. Atos é o segundo. E ele diz aqui que no primeiro ele relatou as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E onde estão, que livros são esses que Jesus começou a fazer e a ensinar, senão os evangelhos? E temos 4, cada um deles enfatizando algo diferente sobre Jesus e sua missão. E então nós chegamos ao verso 2, quando ele diz, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas, ou seja, ele já registra a assunção, a volta ao céu. Então no primeiro verso eu tenho ele falando dos evangelhos. Jesus está com os discípulos, ele anda com os discípulos, ele ensina os discípulos. E preste atenção, esses primeiros versos do capítulo 1 fala dos últimos ensinos, das últimas palavras, antes que Jesus suba diante dos olhos dele. Mas a partir do verso 2, ele já vai dizer então que agora vou contar o que acontece depois que Jesus volta para o Pai. E Jesus ensinou em João capítulo 16, que ele tinha que voltar para o Pai, porque se ele não voltasse para o Pai, ele não poderia, o Pai, enviar o Espírito. Então ele tinha que ir para que o Espírito viesse. E nisso também nós lembramos que ele fala, não vos deixarei órfãos. Ter a presença do Espírito é ter a presença de Cristo, é não ser órfão. Nós temos alguém conosco, em todo instante. Atos mostra o surgimento da igreja, família de Deus, casa de Deus, mas também chamado pelo pastor britânico John Stott, a nova humanidade. Eu quero chamar a atenção para você nisso. Mas nós fazemos parte da humanidade. A humanidade está aí, caminhando há milênios. Mas a igreja é a nova humanidade, que vai habitar a nova Jerusalém, a nova terra, os novos céus. E ela é nova por quê? Porque diferente da humanidade sem Deus, essa nova humanidade, ela é gerada pelo Espírito. Ela é espiritual. Ela é o povo de Deus, separado do mundo. Por isso que quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Porque o Espírito não vai gerar em nós amor pelas coisas do mundo, mas amor pelo Pai, pelo reino, pela igreja, pelas coisas de Deus. Então Atos, além de mostrar o surgimento da igreja, ele mostra que essa igreja vai nascer, vai se desenvolver primeiro pela vida do Espírito.
pelo poder do Espírito, e então é somente depois que o Espírito vem, que os apóstolos vão pregar, e as pessoas vão se converter. Por quê? Eles poderiam pregar antes, mas quem converte? Quem tem o poder? O Espírito. É o Espírito que converte, é o Espírito que convence do pecado, do juízo, da vida eterna. E esse evangelho tem que ser pregado conforme o livro de Atos, até os confins da terra. Você percebe que Jesus manda eles fiquem em Jerusalém. Mas aonde acaba Atos? Porque a história da igreja não acaba em Atos 28. Nós estamos aqui, as igrejas estão espalhadas pelas nações. Não somos a continuação do que começa em Atos. Mas em Atos 28, o evangelho chegou em Roma, a capital do império. Lucas, o médico amado, companheiro de Paulo em suas viagens, provavelmente um médico particular que andava com Paulo, porque Paulo também tinha suas enfermidades. Quantos de vocês acham que não pode fazer algo para Deus por causa da enfermidade? Calvino foi levado a pregar até o final da sua vida numa cama, porque ele não podia mais andar, e pegavam a cama dele, levavam ele na igreja de Genebra e ele pregava numa cama. Paulo tinha problemas de saúde, Timóteo tinha problemas de saúde, Spurgeon era depressivo, tem um livro só sobre isso, mas nenhum deles parou de servir a Deus. Por quê? Por causa deles? Não, por causa daquele que habita neles, o Espírito Santo, o poder do Espírito. Só o Espírito pode fazer a sua pregação vingar, porque nós não convertemos ninguém, e nós só nos convertemos a Deus por causa da obra do Espírito. Lucas é o autor desse livro, um gentil, um médico. Como disse, Atos é um livro que completa, é uma sequência do primeiro livro, que é o Evangelho que leva o nome dele. E agora tem o livro de Atos. Se no verso 1 eu tenho as coisas que Jesus fez e ensinou, a partir do verso 2, quando ele assunta aos céus, agora começa a falar os atos de quem? Os atos de Pedro, os atos de João, os atos de Paulo, os atos de Filipe, de Estevão, os sucessores de Jesus, os discípulos, os apóstolos dele. E quando você olha até a posição canônica dentro do Novo Testamento, Atos está exatamente após os evangelhos, para mostrar depois do evangelho. O que nós vamos fazer com o evangelho? Jesus voltou para o céu, e agora? O que você faz com o evangelho? A resposta é Atos. O evangelho é algo que eu tenho que dar para as pessoas, pregar para as pessoas. As pessoas precisam ouvir o evangelho. E essa é uma verdade importante no livro de Atos. As pessoas precisam ouvir o evangelho. Continue fazendo as coisas que está fazendo. Continue trabalhando. Em qualquer lugar que você esteja. Mas lembre-se, você é chamado a ser uma testemunha de Cristo. Entregue aquilo que Ele te deu. O evangelho. Porque o Espírito foi te dado, não apenas para você ter convicção que você pertence a Cristo, mas para que você seja uma testemunha de Cristo, para que você pregue Jesus Cristo, morto, crucificado e ressuscitado, para a glória de Deus. Por isso que Atos vem logo depois dos evangelhos. Lucas é um médico gentil, que escreveu provavelmente esse livro ali na década de 70. Existem controvérsias entre aqueles que acham que ele escreveu antes de 70, o templo de Jerusalém estaria ali, intacto, ou depois de 70, o templo já caiu. Alguns defendem que ele escreveu depois de 70. Então, para os judeus que criam no Messias, Jesus Cristo, então o livro de Atos é uma esperança, um consolo, que o final do templo, onde muitos deles apoiavam sua fé, não era o fim da comunhão com Deus. Porque agora, tudo aquilo que foi prometido para Abraão, vai ser levado a todas as nações. Por meio de quem? Da igreja, de pregadores, que Cristo treinou, que Cristo chamou.
E isso também aponta para uma verdade importante que nós temos, por exemplo, no verso 8. Jesus ministrou em Jerusalém, morreu em Jerusalém, ressuscitou em Jerusalém. E ele manda ficar os discípulos em Jerusalém, porque é em Jerusalém que o Espírito vem pela primeira vez. É derramado, cumprindo a profecia de Joel. Mas lembre-se que o final do verso 8 fala: vocês serão testemunhas até os confins da terra. Então olhar para o livro de Atos é lembrar do seguinte: o evangelho precisa chegar em todas as pessoas. Nós precisamos pregar para todas as pessoas. Atos tem essa verdade para cada um de nós. Nós precisamos pregar para todas as pessoas. Quem são todas as pessoas? As pessoas que estão perto de você. As pessoas que vão onde você trabalha. Os nossos vizinhos. Nós precisamos. Mas nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a pregar, a lançar. E a esperar que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer. Lembre-se. Por que Jesus fala para eles esperarem em Jerusalém? E já antecipo para vocês. Jesus fica 40 dias com eles, depois da ressurreição. 40 dias. E o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. O 50º dia, ou seja, dia 50. Então, a matemática me diz que desde que Jesus é assunto aos céus, até que o Espírito vem, passam-se 10 dias. 10 dias depois, o Espírito vem. Mas o que eu preciso pensar nisso aqui? Eles esperaram 10 dias, por quê? Eles não poderiam pregar a mensagem que eles já tinham recebido de Jesus, sem quem? Sem o Espírito. Nós não podemos pregar sem o Espírito. Não tem vida espiritual sem o Espírito. Não tem adoração a Deus verdadeira sem o Espírito. Não tem arrependimento sem o Espírito. Não tem vida com Cristo sem o Espírito Santo. Isso que Paulo quer dizer quando fala que nós somos espirituais. É nesse sentido. É que temos o Espírito. E então nós chegamos ao verso 3, onde Jesus vai começar a falar do que? Da promessa. E qual é a promessa? Esperem, esperem. Porque não dá para fazer a obra que eu enviei vocês sem poder. Não dá para fazer a obra de Deus sem poder. E poder, entendam, o Espírito Santo. Não dá para fazer. É impossível. Uma pregação sem a ação do Espírito Santo é vento, é nada. Mas uma pregação com a ação do Espírito Santo são vidas salvas, pessoas convertidas, famílias transformadas. Jesus aparece aos discípulos. E lembre-se, assim como nós prestamos muita atenção nas últimas palavras de Cristo, antes dele ser preso, ali no Getsemane, eu preciso prestar atenção quais são as últimas palavras de Jesus, antes dele voltar para o céu. E quais são as últimas palavras? Fiquem em Jerusalém. Ele fala de outras coisas do reino que não está registrado aqui por Lucas. Mas ele fala: fiquem em Jerusalém até que vocês recebam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês serão meus pregadores. Vocês sofrerão por mim, serão minhas testemunhas, meus enviados. Essas são as últimas coisas que Jesus fala. Ele faz uma promessa: esperem, 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 até que venha o Espírito. Nenhum testador prometeu isso. Ninguém poderia realizar isso. Só Jesus. E é importante você olhar o verso 4, que Jesus usa uma palavra, Lucas usa uma palavra para mostrar de Cristo. Ele diz: comendo com eles,
Olha aí de novo, comendo com eles. Jesus estava tendo uma refeição com eles. Jesus não precisava fazer uma reunião para falar coisas importantes, ele falava as coisas importantes em momentos simples. Nós podemos aprender isso com Jesus. Em momentos simples, coloquiais, podemos trazer mensagens importantes, pegando até as pessoas desprevenidas, desprotegidas das suas barreiras para não ouvir a palavra de Deus. Porque lembre-se, o homem resiste à palavra de Deus e só o Espírito Santo vence a dureza do coração do homem que não quer ouvir o Evangelho e que não quer reconhecer que só em Jesus Cristo há salvação, em nenhum outro nome há esperança, só em Jesus. E a palavra que ele usa aqui, que Lucas usa determinou. Ele determinou, ele mandou, ele ordenou, fique em Jerusalém. Parece simples, mas não é. Eu e você temos dificuldade de esperar. Fica quieto aí, fala, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu não consigo esperar. Esperar é muito difícil. Esperar é coisa impossível. Eu vou esperar, mas vou esperar reclamando. E eles esperaram orando. Não venha falar para mim que esperar é fácil, porque não é. Somos ansiosos por natureza. Por isso que a Escritura diz, não andeis ansiosos. Como que a gente vai conseguir esperar? Somente se a gente controlar a ansiedade com o poder do Espírito. Se não tem ação do Espírito, a ansiedade nos toma conta, nos deixa doentes, perdidos. E nós não esperamos. Nós saímos do lugar que Deus mandou ficar. E nós começamos a fazer coisas que Deus não mandou fazer. E aí nada dá certo. Aí a gente pergunta, por que Deus? Eu não mandei fazer. Eu mandei ficar aqui parado. Isso serve para mim e para você. Fique naquilo que Deus mandou você fazer. Se Ele mandou você ficar, fica. Se mandou ficar quieto, fica quieto. Se falou para não falar nada, não abra a boca. Como é difícil esperar quando Deus manda. Fica quieto. Como é difícil. Não haja. Se Deus mandou ficar quieto, não procure, não busque, apenas espere, aguarde. Eles deviam permanecer aonde? Em Jerusalém, para que recebessem a promessa que foi dita pelos profetas no Antigo Testamento e ensinados no Evangelho por Jesus. E eu peço para vocês lerem comigo João 16, a partir do verso 5. É um livro para trás. Está pertinho aí, pertinho. É só descer 2 ruas, virar à direita, você chega em João 16. Está pertinho, é mesmo bairro. 16:5. Escute isso. Jesus naquilo que é chamado na conversa do cenáculo, ou no discurso do cenáculo, porque ele falou isso aqui quando ele estava no cenáculo, somente com os apóstolos, não tinha mais ninguém, foi uma conversa reservada, o discurso do cenáculo, que só João registrou. Olha o que ele diz, só João tem essas palavras, nem outro evangelho tem. 16:5. Mas agora, vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Os apóstolos ficam tristes porque Jesus fala que vai ter que ir embora. Eles não querem ficar sem Jesus. Eles não querem perder o mestre, porque eles amam Jesus. Mas aí ele diz no verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Perceba a condição, se eu não for, se eu não voltar para a glória, se eu não voltar para o Pai, o Consolador, que é um outro nome para o Espírito, que é o Paracleto, que é aquele que fica com você quando você está numa demanda judicial, é o seu advogado, aquele que está ao seu lado, na hora que as coisas ficam difíceis, do seu lado. Lembrando que o Espírito não está no nosso lado, ele está dentro de nós, mas essa é a figura aqui.
E então, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. A boa notícia, o Espírito veio. O que Jesus prometeu, Ele cumpriu. O Espírito veio. O Espírito veio sobre os apóstolos em Atos 2. Jesus é fiel. Ele deu o Espírito. O Pai cumpriu a promessa. E agora, então, o que nós estamos vendo é Jesus renovando, enfatizando, voltando àquela lição importante. Escuta, vocês precisam ficar aqui. Os profetas escreveram sobre isso. Eu já ensinei vocês lá no cenáculo, lembra? Antes da minha morte, antes de ser preso. Agora vocês precisam esperar até que o Pai cumpra o tempo e o Espírito venha. A promessa do Espírito leva os apóstolos à pergunta: por quê? Eles são judeus. E quando Jesus fala que vai vir o Espírito, o que a teologia judaica da época fazia com a mente deles? Opa! Ezequiel, Joel, os profetas. Eles disseram que quando o Espírito viesse, seria implantado o reino. Essa era a mente de um judeu piedoso que lesse e conhecesse as escrituras hebraicas. E você vai perceber que exatamente essa é a pergunta que os apóstolos fazem para Jesus. Porque é a teologia deles. Olha o verso 6. Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Porque eles estão ligando a ideia da vinda do Espírito com o reino. Eles estão sendo lógicos. Mas Jesus vai mostrar para eles: ainda não é a hora. O Espírito vai vir, mas ainda não vai acontecer a restauração de Israel. Que vai acontecer quando? A total restauração de Israel? Na volta de Jesus. Você vê isso em Romanos. E muitos dizem que isso o quê? Esse movimento sionista, Sião, Monte Sião, Israel, Jerusalém, esse movimento de judeus cada vez mais voltando para a Terra Santa, pode provavelmente ser um sinal de que eles estão voltando, porque quando Cristo voltar, vai ter um derramamento ali. Mas isso é só na volta de Jesus. E muitos deles vão ser salvos na volta de Jesus. Aleluia! Aleluia por isso! E então, nós chegamos a uma palavra carregada de esperança, que é o verso 8. Os discípulos não gostavam dessa conversa de Jesus: eu tenho que ir embora. Quando tem uma pessoa na sua casa conversando, está na comunhão e está muito bom, a pessoa vai embora, você não gosta, fala: não, fica mais, vamos conversar. Amanhã é feriado, amanhã é sábado, amanhã é domingo, a gente gosta, às vezes, quando a situação está boa, a conversa é boa. Imagina conversar com Jesus. Quem vai querer que Jesus vá embora? Só quem não ama Deus. E então Jesus dá essa frase carregada de verdade, de emoção, de coração, de tudo aqui dentro. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. E aqui quero chamar a atenção de 3 coisas: presença, poder, missão. Ou não é isso? Quando ele fala, vai descer o Espírito, a presença, porque o Espírito, conforme o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João, o Espírito estava no meio deles, mas agora o Espírito vai habitar dentro deles. Muda. Só lê com calma o Evangelho de João, você vai ver. Ele está no meio de vós, mas ele estará em vós. Muda a posição. Não é alguém que está ali ao seu lado, mas alguém que está dentro de você. Ele está falando, vocês vão ter a presença do Espírito. E ele já tinha ensinado, se você tem o Espírito, você tem a minha presença. Vocês não ficarão órfãos. E aí quando Paulo fala, Cristo vive em mim, você fala, não, isso não é para mim. Eu sou muito pecador. Você não entendeu Jesus até agora. Se você, afinal de contas, é um verdadeiro cristão, como não? Cristo vive em você. Se você tem o Espírito, Cristo vive em você, aleluia.
Mas você é acostumado a vida inteira de achar que Cristo só vai ver você se você for um super crente. Não é isso que Jesus ensinou. Cristo vive em mim o Espírito está em você. Cristo está em você. O que o mundo tem para nós, irmãos? O que o mundo tem para nós? Cristo vive em você por meio do Espírito. Mas ele diz ainda que além da presença, recebereis poder. Ou seja, apóstolos, vocês vão receber capacitação. Aqui o termo é como se eles fossem receber um poder, como o mesmo poder que o Espírito agia na antiga aliança, sobre os profetas, quando eles falavam em nome de Deus. Capacitação, poder. Poder para quê? Poder para... O texto diz, poder para quê? O próprio texto responde, poder para quê? Para exibicionismo? Poder para testemunhar de Cristo, poder para sofrer por Cristo, poder para ser igreja no mundo que vai fazer tudo contra você. Tudo. O mundo nunca vai ter amizade com a igreja, porque a igreja é a igreja de Deus. E a Escritura diz que o mundo é inimigo de Deus. Isso não muda. Porque o mundo sem Cristo é a linhagem de Caim, que é má. Não a linhagem de Sete, que é a linhagem santa, de onde vem Jesus Cristo. E qual que é a missão? Sereis minhas testemunhas. E então, no final do verso 8 ele fala, qual vai ser o alcance? Deixa eu falar uma coisa para vocês, Lucas é um homem que gostava de geografia. Ele registra as cidades que Paulo passa, e que às vezes Paulo nem prega, ele registra, ele é um homem de geografia. A cultura dele é vasta, ele tem muito conhecimento, ele é detalhe, ele é um escritor sensível, e então ele coloca o lugar que o evangelho vai atingir. Jerusalém, Judeia, Samaria, o que é confins da terra? Todo mundo. Confins da terra é Três Lagoas. Confins da terra é Birigui. Confins da terra é uma aldeia na China. É qualquer lugar que Deus criou. Onde tem pessoas, é o confins da terra. O evangelho tem que chegar lá. Essa é a mensagem de Atos. O evangelho precisa chegar lá. As pessoas precisam ouvir que há esperança, há salvação no nome de Jesus. E é interessante que aquilo que Lucas está registrando aqui, Mateus registra. Porque veja, Mateus não vai ter o segundo livro, ele só tem um livro para falar, que é um livro, o evangelho que leva o nome dele. E se vocês prestarem atenção, ele diz assim, no verso 28, a partir do 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Olha o alcance geográfico, todas as nações. E ele continua, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a maneira de João. Mateus. Por exemplo, João 20, 21, que foi falado no sermão passado. Está escrito assim, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. É a mesma ideia, enviar os discípulos. E o próprio Lucas, no final do seu evangelho, ele registra as mesmas palavras, Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Olha só, ele está repetindo. O que está no evangelho está agora em Atos. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É a mesma palavra, é a mesma ideia. Fiquem na cidade. A cidade é Jerusalém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A experiência, com o tempo, se percebe que muitas pessoas, elas entram num declínio espiritual na vida delas, quando elas saem de um lugar onde elas estão bem nutridas, enraizadas, dando fruto, e elas vão para outro lugar sem consultar Deus.
por causa de uma opção de ganhar mais, ou por outro motivo qualquer, e de repente a vida dela declina. O que nós podemos aprender com isso aqui? Não saia de onde você está, até que você tenha uma direção do Espírito, uma direção de Deus, porque isso pode custar muito para você. Você pode entrar num declínio, numa decadência espiritual. No caso deles, a obediência de permanecer em Jerusalém levou eles a receber a promessa do Espírito, mas eles ficaram. E aqueles que não estavam lá? Vocês sabem que mais de 500 pessoas viram Jesus. Mas quando o Espírito vem, sente alguma coisa, 120 pessoas. Aí a pergunta é, cadê os 380? Cadê os outros? Mais de 300 pessoas. Eles não estavam em Jerusalém. Eles voltaram para suas casas? Eles foram fazer negócios? Eles não acreditaram na promessa? Ou eles acharam que estava demorando muito? Foram embora? Quando acaba o verso 8, nós podemos olhar para o ensino de Jesus aqui na terra e falar, acabou! Acabou! Jesus está terminando o seu ensino, acabou! E agora ele volta para o Pai. Olha o verso 9. Olha o verso 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Acabou o ensino dele. Ele voltou para o céu. Ascensão. Eu quero chamar a atenção para essa palavra alturas. Porque esse mesmo termo, alturas, Lucas usou na vida de Jesus. Quando um anjo vai aos pastores que estão aos redores de Belém, quando Jesus nasce, lá no estábulo, ele vem falar com os pastores que nasceu o Salvador na cidade de Davi, Belém, e que ele repete a expressão, glória a Deus. O coral de anjos, o coral celestial canta, e os pastores estão lá, glórias a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Ele repete a mesma expressão. Que cena espetacular! Jesus está ali com eles, de repente ele começa a levitar, ele vai, e ele some numa nuvem. E aí, como não lembrar de Gênesis, Enoque, que foi levado por Deus? Como não lembrar de Elias, que foi levado numa carruagem de fogo? Só que tem uma diferença. Enoque, Elias não morreram. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Isso faz toda a diferença. Porque era o plano do Pai que Ele morresse para perdão dos nossos pecados, e então nós pudéssemos ser salvos pela fé em Cristo. Mas ainda assim, como não ficar triste? Jesus foi embora. Lembra quando eles estavam lá no domingo, na casa? No domingo, antes de Jesus aparecer para eles estavam como? Com medo, tristes, trancados. De alguma maneira agora, de novo, eles perdem a presença de Jesus. Mas aí, mesmo nessa tristeza, Deus tem uma palavra de consolo. Aparecem 2 anjos. E o que ele diz? Aqui no verso 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Olha isso aqui, irmãos. Os apóstolos estavam olhando para o céu. É como se eles falassem assim, Jesus já foi, Ele foi embora. Mas Ele traz uma palavra de esperança, uma palavra de consolo para o coração deles. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. E aqui eu falo de uma coisa, a segunda vinda de Jesus. Perceba o cuidado de Deus com esses homens. Eles estão acabando de presenciar a ascensão de Jesus, mas Deus já está dando uma mensagem de esperança. Jesus vai voltar. E assim como Ele foi ao sul, subiu, Ele vai surgir das nuvens. E se Ele subiu e os apóstolos viram Ele com seus próprios olhos, a notícia é a seguinte, a notícia é boa.
Aqueles que estiverem vivos no dia da volta de Jesus vão ver Ele com esses olhos descer do céu, passando nas nuvens, porque Ele vai vir buscar a igreja. E Ele vai vir buscar a igreja em dois lugares. Ele vai vir buscar a igreja que está batalhando, que está adorando, que está pregando, que está pelejando, que nós chamamos de igreja militante, que está na guerra, que está na luta. Mas Ele também vai vir buscar os corpos que são deles, porque as almas estão com Ele no céu, os corpos que estão nos cemitérios enterrados na terra, nos túmulos, os corpos que estão no mar. Ele vai vir buscar, e então Ele também vai vir, de uma certa maneira, buscar a igreja triunfante, que é aqueles que já não pelejam mais, que as almas estão com Ele, mas o Senhor também comprou os corpos, e os corpos vão voltar, e vão encontrar com as almas, e vão ressuscitar. E o mesmo corpo que Jesus tinha, nesses 40 dias que Ele ficou com os discípulos ensinando, antes de voltar, é o corpo que todo cristão vai ter. Um corpo imortal, um corpo que não peca, um corpo que não se entristece, que faz aquilo que Jesus fazia quando Ele estava na terra. Que Deus que encoraja, que Deus que dá esperança, que Deus que mostra que Ele cumpre as promessas. Jesus é fiel em suas promessas. E aqui eu faço você pensar, Jesus prometeu para os apóstolos que ia mandar o Espírito? Sim! E eu pergunto, o Espírito veio? Sim! Então vem a segunda pergunta, Jesus, por meio desses anjos, várias vezes Ele falou, prometeu de voltar? Sim! E agora, qual a sua resposta? Eu creio que Jesus vai voltar. Eu preciso crer nas promessas de Deus. E essa é uma das mais poderosas, Ele vai voltar. Se Ele vai te encontrar vivo na terra militando, ou se Ele vai te encontrar debaixo da terra, no mar, não importa. Ele vai vir te buscar onde você estiver. E Ele vai atrair você para Ele. Eu gosto de pensar de um astronauta cristão que morreu numa explosão de uma nave. Cadê o corpo dele? Virou pó. Quando Jesus voltar, esses pós vão obedecer à voz de Jesus. E vai voltar um corpo e vai ser glorificado de novo. Porque nosso Deus é poderoso. Deus comprou toda a sua vida. Tudo. Deus comprou o seu corpo. Deus comprou a nossa alma. Deus comprou o nosso coração. E uma outra coisa que chama atenção aqui, eu falei para vocês que Lucas é um autor que ele olha para os humildes. Lucas é um autor que ele tem sensibilidade. Presta atenção aqui comigo. Nesse verso 11, varões galileus. A promessa, eles estão no Monte das Oliveiras, mas eles estão ali do lado de Jerusalém. Eles têm que ficar onde? Na capital. Eles têm que ficar onde está o templo, em Jerusalém. Mas quem são esses homens? Eles são galileus. Quem que são os galileus para os judeus? São os caipiras. Galileus são os desprezados. Eles são os iletrados. Eles não têm curso. Eles não conhecem teologia. Eles eram pescadores. Simplórios demais. Deus é o Deus dos humildes. Deus não é o Deus dos orgulhosos. Os orgulhosos Deus abate. Deus é o Deus que salva humildes. E Deus é Deus que usa humildes. Esse texto mostra isto para nós. Porque dos campos da Galileia, Jesus foi buscar o seu time, os seus apóstolos, para fazer deles os pregadores mais poderosos, por causa da presença do Espírito. Então percebam, eles estão agora em Jerusalém, mas é do rural para o urbano. Assim como nós estamos pelejando na terra, mas nosso destino é o céu. Então nós sofremos aqui, mas nós vamos receber toda a recompensa da glória no céu. Agora é hora de luta, agora é hora de andar com humildade, mas Ele prometeu uma coroa para todos aqueles que forem fiéis a Ele até o fim, fiel até a morte, até o final de todas as coisas. E então, os discípulos estão em Jerusalém,
E as mulheres estão com eles. E eles estão o quê? Jesus está demorando. Jesus não volta. Dessa vez, você não vê aquela expressão de Pedro, eu vou voltar a pescar. Não! Eles estão juntos. Eles estão onde? Eles estão no cenáculo. Eles estão orando. E aqui tem uma lição para nós. Quando Deus nos manda esperar, como que eu posso esperar? Além de esperar confiando no Senhor, eu tenho que esperar falando com Ele. Eles estavam esperando. Eles não tinham mais a palavra de Jesus. O Espírito não tinha vindo ainda, mas eles permaneciam em oração. Mas alguém poderia falar para eles, mas por que vocês estão esperando? Por que esperar? Lembre-se, Jesus falou em João 16, é preciso que eu vá, se eu não for, o Espírito não vem. Mas deixa eu falar outra coisa para vocês. Por que Jesus tem que ir? E depois o Espírito vem, e então acontece a grande pregação de Pedro em Atos 2. Porque é como se fosse o seguinte, se você pensa em Atos 2, como uma grande estreia da igreja, como se fosse num campeonato universal, o primeiro grande jogo, a estreia de tudo. E Jesus fala o seguinte, olha, calma aí, nós vamos ganhar esse campeonato, mas primeiro eu vou subir lá em cima, eu vou olhar vocês lá de cima, porque eu vou orientar vocês lá do lado direito de Deus. Cristo então sobe ao Pai, para que quando a igreja começar a peleja dela, quando o diabo, quando o pecado e quanto o mundo, ele esteja preparado como nosso intercessor à destra do trono de Deus. Olha como que é o cuidado de Jesus com a igreja. Ele não está aqui, mas Ele está olhando por nós. Nós não conseguimos captar isso, mas Jesus intercede por cada ato que a sua igreja faz. Ele intercede por tudo, Ele está intercedendo agora por essa mensagem. Ele intercede quando você ora. Ele está junto conosco quando nós estamos louvando ao Pai. Ele é o nosso intercessor. Então percebe, quando Pedro está pregando no poder do Espírito, porque o Espírito veio um pouco antes, no início do capítulo 2, como está Jesus? Vocês acham que Jesus estava assistindo? Não, Ele estava intercedendo ao Pai. Fala, Pai, traz salvação, Espírito opera, 3.000 pessoas são salvas. Não tem vida com Deus sem o Espírito. Primeira aplicação. A vida na igreja é vida no Espírito. Vida na igreja é vida no Espírito. Você vive, você serve, você adora, você se relaciona na igreja, você faz tudo na igreja na dependência do Espírito, mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba, é o Espírito que está fazendo todas as coisas da sua vida. É o Espírito que vem bater nesse coração duro, que não quer se arrepender. É o Espírito que está lutando com você para você servir. É o Espírito que te traz para cá quando você não quer vir. Vida na igreja é vida no Espírito. Segunda aplicação. Deus dirige totalmente a sua obra. Deus dirige a sua igreja. Nós poderíamos olhar para aquilo que nós escutamos agora e pensar, espere, receba, testemunhe. Ele mandou ficar esperando, Ele está controlando. Ele falou, espera da provisão, o Espírito. Depois Ele falou, agora faça. Ele controla tudo. Deus controla a vida da igreja. Deixa eu contar algo para vocês. Eu me lembro antes da gente ter a primeira reunião nessa igreja. O irmão chegou para mim e falou assim, olha, vamos fazer isso e vamos começar uma igreja e tal. Eu falei, calma. Igreja não é um plano, um negócio. Uma igreja só existe se for da vontade de Deus. Porque a igreja só nasce se o Espírito Santo tiver agido. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o Espírito Santo nos uniu. O Espírito Santo agiu em algo que começou ali no fundo de uma casa. Mas se o Espírito não quisesse, aquilo tinha acabado e cada um tinha ido para um lugar, procurar outro lugar para ficar. Nós estamos juntos aqui porque o Espírito agiu.
E nós só continuamos juntos porque o Espírito age. E nós só podemos crescer se o Espírito agir. Tudo é do Espírito. Espere. Tempo e lugar. Receba o Espírito. O Espírito veio sobre nós. Ele dá dons. Ele provê o que a gente precisa. Testemunhe. Fale a verdade de Deus que você recebeu. O Evangelho. Lembre-se do que o próprio João registrou nas palavras de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Você canta na igreja? Não cante sem Jesus. Você vai à igreja? Não vá à igreja sem Jesus. Você abre a igreja? Não abra a igreja sem Jesus. Que prega com Jesus, para Jesus. Tudo. Tudo. Nós dependemos de Jesus para tudo. Por último, espere pelas promessas de Deus. Lembre-se, é difícil esperar. Mas você tem que olhar para essa introdução do livro de Atos e lembrar, Jesus cumpre aquilo que Ele promete. Ele é fiel. Deixa eu falar para você. Você está em Jesus. Você ama a Deus. Você tem uma fé salvadora em Jesus Cristo. Ninguém te tira das mãos dEle. Ele prometeu, ninguém que o Pai me deu vai ser arrancado da minha mão. Ele vai te guardar até o fim. Ele vai te livrar das enrascadas que você entra. Ele vai perdoar os seus pecados mais terríveis. Mas ninguém vai tirar você das mãos de Jesus. Ele vai perdoar os seus pecados quando você se dobra e fala, Deus, eu pequei. Deus, eu não sou digno. Tem misericórdia de mim. Ele falou que vai perdoar se você confessar. Agora a grande questão, ligando com outro ponto, é, você não confessa pecado se não for pelo Espírito. Ninguém aqui confessa pecado se não for pela ação do Espírito. Por isso que o mundo não confessa pecado, porque o mundo não tem o Espírito. Então eles continuam no pecado. Ele deu o Espírito. E os anjos dizem, esse Jesus que vocês viram, Ele virá. Jesus vai voltar. Eu poderia falar, Ele vai voltar para buscar a igreja e para trazer juízo sobre o mundo. Tá certo, mas deixa eu falar isso para você. Você que é crente em Jesus. Jesus vai voltar para você. Jesus vai voltar para buscar você. Permaneça firme. O Espírito está em você como uma garantia que você pertence a Ele. Mas lembre-se, para que eu recebi o Espírito? Para testemunhar quem é Jesus Cristo. Pregue o Evangelho, porque você já tem o Espírito.